já estaríamos disputando a competição, representando o clube que realiza as atividades. Foi feita uma parceria para o ano de 2021 e 2022 as coisas provavelmente vão evoluir e nós teremos mais e mais condições de ter uma vitrine própria para poder realizar esse sonho de disputar campeonato gaúcho e, quem sabe, competições a nível nacional, né? Então, eu cumprimentar a todos e agradecer a presença, eu digo nossa sequência rapidamente. Eu vou dar o espaço para que o Sicredi, que está nos cedendo na noite de hoje, esse anfiteatro, eles possam passar um videozinho institucional, que é de praxe em todo evento que é realizado aqui. E, a partir daí, eu gostaria já de convidar o César para comparecer aqui na frente, e depois disso, de uma forma descontraída, nós poderemos dar início ao que viemos efetivamente fazer hoje aqui, e que o César, melhor do que ninguém, pode descrever para vocês, tá? Então, bem-vindos e uma boa noite a todos. César, por favor, temos um vídeo institucional aqui do Sicredi e, na sequência, podemos já iniciar a nossa atividade prevista. Sejam todos bem-vindos a este evento e às acomodações do auditório Sicredi Ouro Branco. Para sua segurança, solicitamos atenção máxima a alguns avisos. Em caso de necessidade, o público deverá dirigir-se com calma à saída de emergência mais próxima ao seu assento. As portas são equipadas com barra antipânico. O auditório está estruturado com 3 saídas de emergência, uma na lateral e 2 na entrada principal. Primeiramente, devem sair cadeirantes e, organizadamente, as filas em sequência. Extintores de incêndio e hidrantes estão localizados em áreas de fácil circulação, junto ao palco e hall de entrada. Na falta de energia, luzes de emergência acenderão automaticamente. Todas as áreas estão equipadas com detectores de fumaça. Não é permitido fumar ou consumir alimento e bebidas dentro do auditório. Solicitamos que a ocupação máxima seja respeitada. Os banheiros estão localizados próximos ao hall de entrada. Para um melhor aproveitamento deste evento, sugerimos que os equipamentos eletrônicos permaneçam em modo silencioso. A Sicredi Ouro Branco deseja a todos um ótimo evento. Você sabia que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil? E mais de 43 milhões de brasileiros não possuem quantidade de alimentos o suficiente? Você já parou para pensar que por estas pessoas não possuírem o básico, elas também passam frio, dentre outras necessidades? E se eu te disser que existe uma forma de fazermos a diferença por um mundo melhor, começando aqui, na nossa região? Você está convidado a fazer parte de um grande movimento que fará o bem para o próximo e para você. Para participar é muito fácil. Doando R$40 através deste QR Code, você fará a diferença na vida de quem mais precisa. E, em troca, receberá uma camiseta esportiva, porque a gente sabe o quanto cuidar da nossa saúde faz bem. Todo o valor da sua doação será destinado para entidades da nossa área de atuação. E juntos iremos beneficiar muitas pessoas. Este é o movimento do Dia de Cooperar, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Juntos por um mundo melhor. Bom, pessoal, boa noite, eu já dei a todos. Agora, efetivamente, começando o evento, eu só gostaria de convidar o César Soler, para quem não conhece, é o empresário do Ivo, e parte do currículo dele, na própria apresentação, ele vai fazer com que vocês tomem conhecimento. Então, César, por favor, a palavra é tua agora.
só apertar e deixar. Aí. Boa noite a todos. Eu vou sentar aqui que nosso dia foi pesado. É com grande honra e com grande prazer que nós estamos iniciando a primeira reunião com os pais dos alunos ou dos atletas do projeto da I10 Brasil Academy. É um projeto feito com a grife e a assinatura do Ivo, que para todos nós aqui o temos como referência. E eu posso dizer que vai completar 11 anos que eu trabalho com ele, e todos os dias eu aprendo em cada ato, em cada postura, em cada tomada de decisão, o quanto ele é importante na vida de muitos, né? E eu posso dizer que eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte um pouco da história dele, porque ele é um cara de ouro mesmo, e a gente nunca imaginou estar passando por isso que a gente está passando hoje, e por um caminho que só Deus pode explicar. Em 2020 o Ivo tomou a decisão de abrir uma escola de futebol em Macau. Macau é um dos lugares que pertence à China, e essa escola iniciou há cerca de 1 ano e meio atrás, com cerca de 20 e poucos alunos, e em plena pandemia já atingimos um número de 250 atletas praticando esporte que não é tão popular naquele país. Isso só vem a enaltecer ainda mais a credibilidade e a seriedade com que o Ivo leva a tua profissão. Eu às vezes comento em algumas das reuniões que eu considero, a nível de credibilidade, a mesma importância que o Zico teve para o Japão no futebol, no desenvolvimento naquele país, o Ivo tem no futebol chinês. E nós não estamos nem falando de questões financeiras, nós estamos falando de trabalho, de dedicação, de profissionalismo. E o Ivo, né, nesse, salvo erro, 7º ou 8º ano, eu sempre erro, no 7º ano dele da China, ele, graças a Deus, continua firme e forte, sendo exemplo na entrada e na saída. E no dia 10 de maio de 2021, a gente realizou um sonho que o Ivo teve, de abrir esse projeto juntamente com a Juventus. Nada mais só retribuir a Juventus, a Associação Esportiva e Recreativa e Cultural, Juventus, que fez para o Ivo lá atrás, quando ele era garoto, igual tantos quantos estão aqui hoje. E a gente pôde acompanhar o quanto importante é um atleta ser leal aos seus princípios, ser grato a tudo aquilo que fazem por ele, e em um determinado momento da vida, de alguma maneira, não exatamente de maneira financeira, mas de alguma maneira ele retribuir tudo que foi feito para ele. E no dia 10 de maio desse ano, a gente deu início a esse projeto que é espetacular. Eu não tenho palavras para agradecer por participar de alguma maneira desse projeto. Quando a gente fala do projeto da I10, ele nada mais é do que o que a Juventus já oferece para os atletas, só que em determinada época da vida, os atletas atingiam os 15 anos e não tinha mais competições de um nível que leve ao esporte de alto rendimento. E a Ivo 10, ou I10, a gente vai até procurar falar I10 Brasil, porque para a pronúncia internacional facilita para a identificação da marca. A I10 Brasil, ela acabou que ela vai conseguir gerar essa oportunidade aos jovens que pertencem ao Vale do Taquari. Para mim, eu me sinto honrado
de aprender com o João Bandeira, de aprender com o presidente Gilmar, o quanto eles têm nos ensinado, sobretudo que isso já existe há quase 3 décadas, né? E também para mim é uma honra. Eu tenho um filho que também tenta ser jogador de futebol, e eu sei o quanto ele melhorou como pessoa e como ser humano, residindo aqui durante cerca de 4 meses. Então, eu não tenho dúvida do que esse projeto pode proporcionar a essas crianças, que o objetivo é formar atleta de alto rendimento, óbvio, porém a gente nunca pode esquecer da formação educacional e de verdadeiros cidadãos do bem, cidadãos que sabem exatamente discernir o que é certo e o que é errado, o que ele tem que tomar de decisão para a vida dele. Isso é o nosso maior presente. E partindo desse princípio, a partir de 10 de maio desse ano, a gente iniciou um projeto onde fizemos várias planilhas, e ele começou a se desenhar, de maneira que nós tínhamos a intenção de já disputar o Campeonato Gaúcho para esse ano de 2021, porém isso não foi possível porque atravessamos um momento de pandemia, e esse projeto de jogar com a I10 Brasil talvez se postergue para 2022. Inicialmente o Juan vai apresentar um vídeo de apresentação. A nossa empresa é uma empresa especializada na gestão de carreira de atletas de futebol. Ela está sediada em São Paulo, e a nossa ideia de parceria é exatamente tentar dar uma direção para esses meninos. Tudo que eles trabalharem aí nesses próximos anos, a gente tentar dar uma direção para que eles possam caminhar talvez no mesmo caminho que o Ivo trilhou, né? E a gente já agradece desde já a presença de todos, e é muito honroso estar aqui, de verdade, tá bom? Acho importante agora o Juan vai apresentar um pouco do nosso trabalho, da nossa empresa, e depois o Bandeira inicia mais ou menos a introdução. Há 12 anos, a CSR Esportes trabalha na transferência de atletas de futebol em clubes nacionais e internacionais. Desde maio de 2009, a empresa passou a investir em carreiras e trabalhar com os jogadores não só na formatação de novos contratos, mas também na gestão do atleta profissional de futebol. A CSR Esportes fica em um moderno escritório no Tatuapé, na capital de São Paulo. Tem à frente os empresários César Soler, engenheiro de formação, e Raudinei Freire, agente FIFA, ex-jogador de futebol, com passagem por clubes do Brasil, Portugal, Espanha e Japão. A dupla, com 20 anos de experiência no mercado da bola, possui passe livre nos principais times de futebol do Brasil, Europa e Ásia, principalmente a China. Foi justamente em uma transferência envolvendo o Brasil e a China o maior contrato da carreira do técnico Vanderlei Luxemburgo e um dos maiores da história. Em 2015, ele saiu do Cruzeiro e partiu para a Ásia, acompanhado por uma equipe técnica de ponta, liderada pelo auxiliar Maurício Copertino, e 3 jogadores dos melhores clubes brasileiros, o meia Jadson, então no Corinthians, e os atacantes Luiz Fabiano do São Paulo
e Geovânio, revelado pelo Santos. Ainda sobre a China, as duas grandes estrelas da primeira e segunda divisões contam com gerenciamento de carreira feito pela CSR Esportes. O meia Ivo, que está na 7ª temporada seguida no país, e o atacante Naldinho, eleito melhor estrangeiro e melhor atacante da primeira fase da Liga Chinesa 2021. Com a boa entrada na Europa, a CSR Esportes comandou 3 transferências para Portugal apenas nesta temporada. Destaque para o meia Matheus, que chegou em julho no Boa Vista, o lateral esquerdo Guilherme Rodrigues, que assinou em agosto com os Salgueiros, e o atacante Lucas Gadelha, novo reforço do Clube Desportivo Rabo de Peixe, com contrato assinado também em agosto. No Brasil, a CSR Esportes trabalha diretamente com as 20 equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Tem as revelações do São Paulo, o volante Léo Silva e o zagueiro Pedro Andrade. Do Corinthians, o zagueiro David e o volante da seleção de base argentina, Thomas Agostinho. E do Botafogo, o meia atacante Riquelme. Jovens que começaram bem cedo, alguns com 9 anos de idade. A CSR Esportes também atua como gestor em clubes, da montagem de elenco à coordenação do departamento de futebol durante as competições. O resultado, o título da Liga Chinesa de 2016 e uma vaga na primeira divisão do futebol chinês. Outra experiência bem-sucedida aconteceu com o Nacional. A gestão teve resultado logo no primeiro ano, em 2017, com a conquista do título do Campeonato Paulista A3 e o retorno à vice-divisão estadual depois de 11 anos. Em 2018, o Nacional fez história, quando terminou o Paulistão A2 na 5ª colocação. Além da posição na tabela, terminou com o melhor ataque, 3ª melhor defesa, o melhor saldo de gols em 15 anos e com o artilheiro, o meio-atacante Bruno Xavier, que também foi eleito o melhor jogador da competição. Em 2020, a CSR Esportes deu mais um grande passo, o início da Ivo 10 Brasil Football Academy. O projeto, em conjunto com o Meia Ivo, começou em Macau, na Ásia, com uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes entre 3 e 16 anos, e também com times de elite sub-16 e sub-19. A Ivo 10 Brasil da Ásia conta com a gestão, administração e representação no mercado internacional feita pela CSR Esportes. A unidade tem atualmente 250 alunos e é gerenciada pelo brasileiro William Gomes, que além de treinador do projeto, é ídolo do futebol de elite de Macau. Com o crescimento da marca Ivo 10 em Macau, a chegada ao Brasil foi inevitável. A Ivo 10 Brasil de Teutônia, junto com a CSR Esportes, trabalha com equipes sub-15 e sub-17, sob o comando do diretor executivo João Roberto Bandeira, que há mais de 30 anos atua na formação de jovens atletas de futebol, incluindo nesta vasta lista a revelação do Meia Ivo. Ao lado de Bandeira, existe um corpo técnico reforçado, formado por renomados profissionais da região. Entre eles, o supervisor Ferdinando Leda, ex-jogador do Grêmio, Portuguesa e Avaí. O modelo da unidade Ivo 10 Brasil Football Academy, implantado em Teutônia, é o de clube-empresa, ou seja, é direcionado a formar jogadores que serão aproveitados nos grandes clubes do Brasil e também do exterior. Isso significa que todo atleta do projeto passa a ter a carreira gerenciada com exclusividade pela CSR Esportes. A unidade de Teutônia possui um centro de treinamento com mais de 59 mil metros quadrados, localizado na rodovia RS 128. O espaço conta com um campo em tamanho oficial, outro exclusivo para treinamentos e vestiários mandante e visitante. Em outra parte do complexo estão sendo implantados alojamentos, academia,
salão para refeições, sala técnica para reunião e espaço para lazer. Os títulos das categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Regional Serrano 2020, conquistados em junho desta temporada, apontam que, com seriedade e profissionalismo no trabalho, os resultados não demoram a acontecer. Seja no gerenciamento de carreiras de atletas de futebol, seja na gestão de clubes ou agora na parceria com a Ivo 10 Brasil, a principal missão da CSR Esportes é sempre superar as expectativas dos clientes e estabelecer uma integração eficaz entre atletas de base ou profissionais, equipes e representantes. E, acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho bem feito, selo de garantia da empresa. Pessoal, eu acredito que essa apresentação se faz necessária porque, para nós que somos aqui do município e da região, muitas vezes nós criamos uma expectativa dentro de um universo regional, né? E nós estamos nos deparando agora com uma outra realidade. Estamos numa parceria que o mundo ele passa a ser mais do que nunca globalizado dentro da nossa atividade, que durante 27 anos vinha se desenvolvendo e que estava como se fosse uma raiz, mas que não efetivamente conseguia se observar o fruto disso tudo. Eu acho que agora chegou a hora da gente abrir para vocês tudo o que está acontecendo e colocar exatamente como é o dia a dia nosso aqui dos treinamentos e como é a trajetória que a gente espera que os meninos tenham após o encaminhamento que possa ser efetuado pela CSR em cima do que esse projeto que o Ivo gentilmente nos premiou, trazendo aqui para a região, com a possibilidade de levar para qualquer lugar. Ele escolheu por realmente ter Teutônia e o Vale do Taquari no coração. E eu, particularmente, eu só me sinto agradecido, porque são 6 meses efetivos de trabalho envolvendo já o futebol, quase 1 ano envolvendo o planejamento e 4 meses de forma já mais organizada, realizando dentro do que tinha sido planejado anteriormente. Então, é uma satisfação enorme, né? César, gostaria de publicamente agradecer a lealdade com que tudo isso foi tratado, porque tudo que foi combinado e que nasceu, eu acho que 10 anos atrás, numa conversa improvável, a gente está vendo se realizar, né? Então, eu durante esses 27 anos aos quais trabalhei pela Juventus e que passaram milhares e milhares de meninos e influenciamos sempre que possível na trajetória deles, sempre levando em consideração a parte educacional, sempre tendo um comportamento que os que participam há mais tempo sabem muito bem. Nós temos hoje atletas que são filhos de ex-atletas nossos e que a gente sempre buscou um perfil que hoje o César fala com orgulho de ter contribuído também na formação do próprio filho, né? Então, nós temos mais gente que participa do projeto e que merece ser ressaltado aqui. E eu gostaria que o César, até por conhecer há mais tempo, né, conhecer melhor esse pessoal, pudesse chamar para se juntar a nós e dar sequência no trabalho. Dando a sequência ao que o João Bandeira tem falado, a nossa ideia aqui seria mais ou menos explicar bem claramente o papel da empresa nesse projeto, realmente dar um direcionamento para todos os filhos e atletas que estiverem participando. E nós fizemos uma pequena introdução, né? Estamos linkando algumas coisas importantes que têm que ser ditas. E se porventura no final nós vamos abrir também para algumas perguntas, algumas dúvidas que os pais
tiverem, ou os próprios atletas quiserem perguntar alguma coisa, a gente está à inteira disposição. Falando um pouquinho mais da empresa, da CSR, eu trabalho há mais ou menos 20 anos com futebol, bem menos do que o João Bandeira e o que o presidente Gilmar. Estamos aprendendo, mas a gente, no decorrer dessa vida, a gente sabe que o futebol é um funil onde o improvável a todo momento pode acontecer. Então a gente acaba mexendo com sonhos, com vidas, com famílias, e a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade. Então eu sempre falo nas reuniões com os atletas que existe um tripé que é extremamente importante na formação do atleta profissional. A família, o atleta e o agente, que seria o nosso papel nessa função. Isso tem que estar sempre muito bem alinhado, porque a gente, às vezes a palavra agente, ela é um pouco vulgarizada no meio, né? Nós somos como se fossem corretores de imóveis, né? Que a gente procura fazer a negociação de algum bem, que é o atleta, só que são vidas, né? E aí tem N fatores que podem interferir no sucesso ou no fracasso da carreira de um atleta de futebol. E hoje, até pela condição econômica, financeira do país, tem muitos pais que, de repente, eles acham que o papel do agente é meio que terceirizar uma responsabilidade que vem do lar, né? Nós temos funções importantes para com esses meninos, mas a gente não tem como fazer o papel de pai e de mãe, né? E até 17 anos, que é o tempo que eles vão ficar com nós no projeto, eles são crianças, né? Eles dependem muito do nosso conselho, da nossa orientação, né? E a nossa empresa, a gente tem uma característica no mercado em que nós nunca trabalhamos com glamour. A gente sempre trabalhou com soluções, com orientações e com as experiências que nós vivemos na nossa vida profissional. E essa vida profissional de atleta, ela requer muito sofrimento, né? Então, quem está aqui louco para realizar seu sonho, vai ter muito sofrimento, vai ter muito não, vai ter muitas saudades da família, vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu me lembro que a primeira ida do Ivo à Coreia foi o Ivo e o Ferdinando na mesma negociação. O Ferdinando está ali até de prova. O Ivo e o Ferdinando eram titulares dos times, do Incheon, era o mesmo time. E em um determinado momento, antes do início do campeonato, o Ivo machucou. Ele teve uma lesão no retrofemoral. E aquela lesão se estendeu por 23 jogos. O Ivo ficou 23 jogos sem jogar. E o Ferdinando jogou todos os jogos 90 minutos. E o Ivo, que era o cara do time, assim, era o meia que decidia, não conseguia se recuperar. E às vezes por uma falta de conhecimento da comissão médica, talvez, o Ivo, a gente lidava com uma situação de eu ir para a Coreia e ele tá subindo e descendo a arquibancada para treinar fisicamente machucado. E aquilo era vocês não têm a menor noção de quanto esse rapaz sofreu, né? Então, a gente acha que, mesmo com uma transferência internacional, que está tudo bem, que está tudo ótimo, mas é um sofrimento constante, é uma briga diária. Eu estou indo domingo de volta a Portugal para tentar resolver a transferência desses meninos que a gente fez, porque falta alguma documentação, e se não tivesse tudo certinho, eles simplesmente ficam 6 meses sem jogar. Então, são muitas variáveis que fazem parte da vida do atleta. E eu tenho um sogro, que é um segundo pai para mim,
que ele fala assim: se a gente fizer tudo certo, corre o risco de dar errado. Se a gente fizer alguma coisa errada, aí é que não vai dar certo mesmo, né? Então a gente conta com a colaboração de todos os pais nesse processo de formação. Obviamente que a gente sabe que tem uns que vão dar muito certo e outros não tão certo, mas a gente não abre mão dos valores e princípios que fazem parte desse projeto, que é o sonho do Ivo. O Ivo, independente do resultado que possa dar a nível de alto rendimento, a gente não abre mão de que o atleta saia daqui melhor do que ele entrou, em todos os aspectos. Foi criado um alojamento aqui na cidade, vocês já devem saber, e o nosso grupo do WhatsApp ali, tem hora que ele ferve de tanta cobrança, porque a gente está preocupado em formar homens, né? Então hoje, quando você lidar em que as crianças, elas têm acesso a qualquer informação, a qualquer momento, a hora que elas querem, e isso está fazendo às vezes um pouco mal para a nossa educação, porque muitas das vezes um atleta, você fala: olha, eu não consigo te atender agora, porque o treinador não me deu a resposta. Ele acha que tem que dar a resposta naquele momento, naquele horário, porque ele, quando nós éramos crianças, a gente queria ver um jogo de futebol, a gente tinha que esperar domingo, 4 horas da tarde, para ver o jogo de futebol. A gente tinha que esperar aquela programação. Hoje as crianças, se ela quer ver o desenho, ela vai no YouTube, é na hora. A resposta é sempre na hora. Apertou um botão, acontece. E a vida não é assim, né? Existe um processo de maturação, existe o sofrimento, a dor, a saudade. Nesses 20 anos eu já passei uns 8 anos, aniversário longe da minha mulher, do meu filho, eles longe de mim, e faz parte, foi a profissão que eu escolhi, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos um exemplo claro. Hoje eu até comentei ontem com o João, o Marco Antônio, que é um atleta aqui da cidade, que estava na Juventus. Ele foi aprovado na Portuguesa, no meio de tantos, e já faz 4 jogos que ele é testado o Covid e ele não é convocado para jogo. E ele está longe da família, está sofrendo e tem que aprender a passar por isso. Talvez ele tenha 5 minutos para mostrar o valor dele, e naqueles 5 minutos ele tem que mostrar que ele é diferente de tudo que tem ali, né? Então, eu não vou alongar muito, mais do que já falei, mas vai ser a busca incessante pela perfeição, em todos os aspectos. Não espere de mim, César, ou de qualquer membro da nossa empresa, chamar os vossos filhos para ir num boteco, para ir para confusão, ou para ir para qualquer coisa errada. Talvez vocês, um dia que forem no escritório de São Paulo, ou aqui mesmo, a nossa preocupação é se o atleta faz uma planilha de custo fixo mensal, o quanto ele guarda. Ele vai jogar futebol 15 anos, talvez nesses 15 anos ele vai ganhar dinheiro em 5 anos, e nesses 5 anos ele tem que guardar para viver mais 50. E a gente vai viver talvez até 85, 90. Então a conta é bem simples, né? Quanto eu tenho que ter na conta para poder viver do futebol, né? Então, é essa orientação que a nossa empresa vai dar. Eu preciso... A nossa empresa, assim, ela não é... Eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu sou o melhor do mercado, mas ao longo desses anos, a gente procurou se cercar de pessoas competentes, cada um na sua área. Então, lá em São Paulo, onde basicamente tudo acontece a nível de negócio, principalmente para nós, né? A gente tem um bom corretor de imóveis, a gente tem um bom contador, a gente tem um bom gerente de banco, a gente tem até um bom dentista. Às vezes acontece. O caso do Ferdinando, quando foi em 2013, quando você voltou para cá, 2012, né? 2012 o Ferdinando veio jogar aqui contra o Grêmio, pela Portuguesa, e o pai dele faleceu momentos antes do jogo.
do jogo. E o nosso papel foi tentar ajudar de alguma maneira para que o velório do pai dele fosse feito. Ele não conseguiu chegar a tempo. Então, o nosso papel é muito além do que um tapinha nas costas após o jogo, dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, ou, de repente, de dar a melhor chuteira ou patrocínio, né? Não é isso. O nosso papel é realmente de entrar naqueles problemas que ninguém entra, né? Que é o que vai formar o homem na decisão que ele tomar. Ou a certa ou a errada. Então, assim, de nós, nunca esperem eu levar qualquer filho de vocês para qualquer lugar. Eu não tenho tempo para isso. Eu queria ter esse tempo para estar com meu filho. Eu não tenho esse tempo. Mas eu não vou, de repente, eu falo isso sempre também na reunião, né, Bandeira? Eu não vou ligar para os vossos filhos e falar, oi, bom dia, o sol tá bonito, eu não tenho esse tempo. Eu, de repente, vou ligar pro Breno, né, Breno? Breno, você tá gordo, precisa treinar mais o abdômen, né? Eu vou ligar pro Vinícius Alemão, Alemão, você não arrumou a cama hoje? Já me ligaram. É assim que a gente vai trabalhar. É só para corrigir. A nossa vida é correção o tempo todo, tá? Bandeira me acha insuportável. Bom, eu me sinto mais uma vez muito feliz por fazer parte desse projeto, pela oportunidade que o Sr. Gilmar, e o Bandeira e toda a equipe da Juventus e agora da I10 nos abriu as portas. A gente se sente como se fosse em casa. E vou contar uma outra passagem rapidinha. Em 2011 ou 12, não lembro direito, o nosso trabalho é tanto que eu sou um cara que eu vim praticamente do nada, né? E o Ivo e o Ferdinando, quando foram para a Coreia, foi praticamente o meu primeiro negócio, né? E para quem não sabe, eu vou contar também. Eu trabalhei numa empresa chamada Energy Sports, que é uma empresa que fez a gestão do Mirassol Futebol Clube do interior. E quando o Matheus nasceu, eu não tinha condição. A gente era de família bem humilde. E eu lembro que eu trabalhei 6 anos de bicicleta para o Matheus comer, para ele ter o leitinho, para ele o que se alimentar. E eu nunca escondi isso do meu filho, eu sempre fui claro com ele. Eu sempre fui transparente com ele. E isso só me deu base cada vez mais forte para poder ultrapassar as dificuldades. E quando foi nessas transferências que eu saí da Energy e fizemos a CSR, eu fui trabalhar numa hamburgueria. Eu ganhava lá os seus R$2.000 por mês, eu trabalhava das 6 da manhã até as 2 da tarde. Era um restaurante, eu era o gerente do restaurante, e depois das 2 eu ia fazer futebol. Eu era conhecido no meio como empresário da motinha amarela. O Ferdinando acompanhou. E esses 2 caras, que foi o Ivo e o Ferdinando, eles acreditaram em mim. Porque eu aparentemente não tinha nada, eu só tinha muito boa vontade de trabalhar. E quando teve aquela campanha maravilhosa que a Portuguesa fez, o famoso Barcelusa, o Ivo e o Ferdinando foram as primeiras transferências que nós fizemos, né? E quando chegou na transferência deles para a Coreia, nós não recebíamos. Em um ano eu fui 11 vezes para a Coreia para tentar receber uma comissão. Então, nesse caminho longo aí, que já vão por anos, teve muita conquista, óbvio que teve, mas teve muito sofrimento também. E esses 2 caras, o Ivo e o Ferdinando, são as bases mais importantes que tem na minha vida profissional, que me deram um norte para construir essa história, entendeu? Então, eu gostaria de dizer a vocês que nós somos privilegiados em
em 12 anos de profissão na CSR, a gente fez mais de 90 transferências internacionais. E isso nos deu muito know-how, muito conhecimento. E aos poucos a gente foi tendo pessoas próximas, parceiros, sócios, amigos, que nos ajudaram muito nessa trajetória. Então, quando a gente pega uma empresa de apenas 12 anos fazer 90 contratos internacionais, isso para nós tem um grande valor, porque é o valor do conhecimento, o valor do aprendizado. Quando cai sobre nós, esqueçam o dinheiro, tá? Quando cai sobre nós a oportunidade de ter negociado o maior contrato da vida do Vanderlei Luxemburgo e a maior rescisão da vida dele, sem conhecer uma palavra em inglês, talvez, é sobrenatural. A gente não tem nem como explicar isso, né? E um dos parceiros que está com a gente nesses anos todos aí, desde que nós começamos, é o que eu vou apresentar, que ele já foi dirigente no Japão, no Yokohama Marinos e no Oita Trinita. Eu queria que o Cláudio viesse aqui também, contar um pouco da sua experiência e também dar alguma palavra que possa agregar para vocês. Cláudio. Ele vai ligar a luz. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado ao César pelo convite. É a primeira vez que eu vou sentar aqui. Eu estou aqui em Teutônia, em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Caxias, já tive a oportunidade de vir várias vezes. Estou gostando muito aqui da cidade, né? Do projeto. Eu fui conhecer hoje o projeto, o clube, né? Realmente muito bonito. Bom, conheço o César há 10 anos aproximadamente, mais de 10 anos já, né? A gente fez várias negociações internacionais, viajamos por diversos lugares, né? Coreia, Japão, Bélgica, Arábia, né? Muitos lugares juntos. Realmente, César é uma pessoa extraordinária, de palavra, né? Um empresário que vocês acabaram de ver no vídeo, realmente fez inúmeros negócios, né? Eu fui dirigente de 2 clubes, o Oita Trinita e o Yokohama Marinos. Trabalho no futebol Trabalho no futebol há 20 anos. E também, depois fui dirigente, depois virei empresário, intermediário de jogadores. Bom, o que eu tenho que falar é pouco, digamos. Na verdade, todo mundo sabe que o esporte é um dos pilares da sociedade, então vai ser um projeto maravilhoso, né? Que todo mundo tem que acreditar, né? Acho que o César vai orientar todo mundo, junto com o Bandeira, para que realmente esse projeto seja muito grande. E que a gente um dia leve a ideias para o Japão, né? Fazer um torneio. Com certeza. Aliás, até é bom ter lembrado, a nossa ideia também, talvez alguns pais já devem ter ido lá no CT, seria fazer um torneio uma vez por ano, igual tinha antigamente um torneio de muito sucesso que teve aqui, que foi a Copa Adidas, né? Nós temos a intenção de, a partir de que voltar ao normal a pandemia, criar uma Copa Ivo Brasil-China, que seria trazer times chineses para a cidade durante uma semana e fazer um torneio com grandes clubes do Brasil junto com os clubes chineses. Então, e também japoneses. Então, não se, como é que é a palavra? Talvez vai aparecer alguns olhinhos puxados aí, se Deus quiser, logo para a gente poder também desenvolver, trazer esse pessoal
do nosso projeto da China para vir aprender um pouco aqui. E também, de repente, levar a nossa equipe a fazer algum torneio na China, no Japão, que é um mercado bem promissor, né? Cláudio, agradeço de coração a tua vinda aí. Ele é bem humilde, né? Tem um amigo meu que fala assim, já vi cara humilde, mas que nem eu, é difícil. Mas obrigado pelas palavras. Obrigado. Tá? Obrigado a você. E agora, o Ferdinando não vai falar. Vem cá, homem do Maranhão. Vai lá atrás. Primeiro, Bandeira. Deixa o Ferdinando só se trocar lá para a gente apresentar um. Claro, claro. Seria interessante também você falar um pouco do campeonato que nós vamos fazer agora para 2021 com a parceria aí que conversamos. Sim. Né? Pessoal, só para atualizar vocês, a gente tem tido aí dias de bastante trabalho, né? Semana passada, eu tenho um amigo aqui do município que é médico e a gente jantou junto e durante a semana aconteceu algo estranho. Ele me ligou para marcar uma consulta para mim, né? Não fui eu que liguei para ele, porque ele sentiu que tinha alguma coisa diferente. Aí eu mostrei um aplicativo que o Lepa tinha me repassado e que me confundiu um pouco a ideia, né? Eu descobri que tinha 42 pessoas ligadas diretamente a cada tomada de decisão que a gente tinha. E eu não estou falando de atleta, né? A gente hoje interage com assuntos da mais diversa natureza, desde a estrutura quanto competição, coordenação técnica, transporte, logística, enfim, tá bastante grande a carga de trabalho e eu acho que a gente está muito satisfeito pelo que os meninos vêm nos dando como retorno. Mas não é o normal, né? São Paulo é diferente, né? Eu fui para lá passar 3 dias com o César em São Paulo. Quando eu voltei, eu falava em uma semana, até que ele me mostrou de Bandeira, não foi uma semana. É que o almoço às vezes era no posto de gasolina enquanto abastecia, e às vezes eram 600 quilômetros no mesmo dia, e é o ritmo alucinante. Claro que aqui não é assim, pelo menos sempre, mas tem momentos de pico que realmente estão chamando a atenção. E eu estou dizendo isso para vocês, não é para valorizar trabalho meu ou de qualquer outro de forma individual. Eu estou dizendo para vocês que está acontecendo aqui uma transformação, e ela é fruto de algo que iniciou lá em 2009, quando o Ivo foi para o Juventude, e improvavelmente ele, como um atleta de futebol bem-sucedido, em determinado momento parou e resolveu dar oportunidade para que outros possam trilhar esse mesmo caminho, né? Então, o que está sendo feito aqui hoje para vocês é mostrar que as coisas foram feitas desse jeito e deu certo. E quem fez, hoje, está muito próximo de nós. E hoje a Juventus, 31 de julho, completou 27 anos. O Gilmar, sem que eu conhecesse, o Gilmar me chamou. Eu sou oriundo de Santa Maria, e eu recebi um convite. Eu tinha uma academia em Lajeado, porque minha esposa foi convidada, ela é dentista, foi convidada para trabalhar aqui no Vale. Eu vim junto. Eu tenho formação militar, né? Eu tenho uma passagem pela infantaria durante 7 anos, não preciso explicar isso, que quem convive sabe, mas isso facilitou o início do meu trabalho. O Gilmar, não sei como, ele foi parar no estacionamento lá da academia e me trouxe e me mostrou justamente o campo da LG e me disse que ali estava o local onde eu ia passar os próximos anos trabalhando. E já fazem 27 anos isso. E hoje nós completamos 653 alunos, se eu não me engano, de 14 anos para baixo. E até o ano passado, quem completava 15 tinha que procurar um lugar para dar continuidade. E a partir desse ano, com o trabalho da CSR e do Ivo, não. Tem todos os lugares.
porque nós temos um Serginho e equipe, nós temos um Henrique e equipe, que estão fazendo tudo que é possível para que os meninos possam ter o melhor desempenho. Então, queria também aproveitar para agradecer ao Alex, que é coordenador da base do Guarani e que veio aqui nos prestigiar hoje, e anunciar que estaremos, nos próximos 4 meses, direcionando meninos da nossa Sub-17 para representar as cores do Guarani, clube tão tradicional do nosso estado e que revelou grandes atletas para o mundo e que está nos dando a satisfação de estabelecer uma parceria onde estaremos mantendo os treinamentos normalmente aqui, as competições que disputamos, né? Temos aqui 15 e 17 disputando o Campeonato Serrano, que tivemos a felicidade de ganhar o certame passado. Temos um Sub-15 e Sub-17 da Noligaf que está por iniciar, tiro curto, jogos que vão acontecer num espaço de tempo bem reduzido. E nós precisamos de plantel. Vai haver um aumento de captação. Não é garantida a sequência do menino que é atleta da Juventus, que automaticamente, pelo fator da idade, passa automaticamente a compor as equipes da Evo 10. O critério é técnico, o critério passa por questões técnicas, táticas, físicas e comportamentais. Eu diria para vocês que, se eu tivesse que dizer que o pessoal que trabalha nesse projeto, caso tenha que escolher um critério só para ser eliminatório, eu acho que é o comportamental. Se o menino chegar aqui e for o craque do futebol, se a família não entender o processo, dificilmente vai encontrar uma estrada asfaltada sem passar por um ou outro quebra-mola. Então, o que está sendo feito aqui hoje é justamente um esclarecimento do processo como um todo. Não é uma escolinha de futebol, não é. E é uma oportunidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Está sendo feito aqui um trabalho que existe investimento em infraestrutura, em contratação de pessoal especializado, em alimentação, em transporte, em taxas para jogos e competições, investimento em pessoal, em mídia. Se vocês observarem, só para vocês terem uma ideia, o Lepa que está filmando o evento aqui hoje, ele está com essa câmera que foi adquirida para o projeto, pela primeira vez, colocada em cima de um tripé que ele teve que ir a São Leopoldo buscar, porque a Receita Federal, ela identificou que o tripé esse fechado eram vários canos que davam a ideia de um rifle. E o Lepa se complicou, ele teve que ir até São Leopoldo para poder explicar com a nota que o que ele estava comprando era equipamento de mídia. E é uma coisa impensável, o tipo de problema, o tipo de encaminhamento que cada questão que surge exige. E nós temos hoje gente capacitada para fazer isso, gente trabalhando. Só que a gente precisa estabelecer de uma vez por todas esse laço de entendimento da parte da família e dos atletas do que está acontecendo. Então, por isso que eu me coloco à disposição, tenho certeza que o César também. Se vocês puderem manifestar dúvida de vocês no final da apresentação, e a gente sair daqui hoje falando a mesma língua, vai ser sensacional, sensacional. Agora, se vocês, por um motivo ou outro, pretendem tirar alguma dúvida de forma separada, fique à vontade, também é um momento, tá? Mas eu não gostaria de, semana que vem, ter o dissabor de, depois de passar 4 meses treinando e colocando na vitrine os meninos e vivendo um sonho, encontrar nas redes sociais alguém feliz assinando o contrato na Vila Churupita e colocando o status de ter virado atleta de futebol profissional, porque assinou um contrato de formação, né? Porque eu sinceramente, eu trabalho com isso há muito tempo, né? O Henrique, que está lá quietinho lá atrás, ele um dia foi meu atleta e eu levei ele para São Paulo, onde ele
ingressou no Guarani de Campinas, depois ele profissionalizou, foi para o Paraná Clube. O Henrique passou por experiências que ele conta, provavelmente, para alguns dos atletas deles, e que nós vivemos juntos, e que foi nos ensinando a hoje não deixar vocês caírem em algumas armadilhas. Tá? É muito bonito a rede social, a fotografia, o Instagram, o YouTube, mas a vida real é outra coisa. É outra coisa. Vocês não vão conseguir chegar em casa e precisar comprar um remédio para o filho, e jogador de futebol tem família, tem filho, e vocês irem na farmácia e trocar uma fotografia por um remédio. Tá? Tem que ser de verdade, tem que ter salário, tem que ter treinamento, tem que ter carteira assinada, tem que ter compromisso. Então, a gente aqui está fazendo um projeto para ajudar vocês a realizar o sonho. Mas a gente não está vendendo o sonho, não. Talvez, às vezes, alguns possam, até por um perfil que eu adotei nos últimos 15 anos, de permanecer um pouco mais discreto, eu procuro não me aproximar muito para falar durante o processo, porque durante o processo tem muito solavanco. O César, ontem, às 10h40, mais ou menos, da noite, me mandou um áudio me mostrando uma situação de um atleta nosso que estava insatisfeito e hoje recebeu outro, né? Do mesmo atleta. Eu acho que com um perfil diferente. E eu fui dormir pensando naquilo, e hoje a primeira coisa que eu fiz foi dizer para minha esposa que eu tinha uma ligação para fazer. Eu expliquei para o menino, e eu acho que foi satisfatório o posicionamento dele. Mas ele não passou por nada ainda na vida, ele já estava achando difícil e injusto. Então, não é fácil, pessoal. Grandes conquistas, elas não vêm de forma espontânea. Exige sacrifício, muitas vezes. E a gente aprende na derrota, a gente aprende na vitória. Isso é de conhecimento público, mas o importante é que a gente aprenda. Agora, quem não aprende nunca, quem não quer aprender, tem que ter todo o direito de escolher os seus próprios caminhos. Mas o que está se fazendo aqui hoje não é uma proposta conjunta de construir um projeto. Estamos convidando vocês a participarem de um projeto que já tem regras definidas, né? O investimento que é feito aqui não justifica alguém chegar às 1h30, se fardar, entrar no ônibus, treinar, no final de semana pegar a lista, entrar em campo, jogar, ter o jogo transmitido para o mundo e depois ter dúvida se tem algum tipo de compromisso quando der a vontade de pegar um cartão de um olheiro desconhecido e que viu que vocês jogam bem. Essa é uma dúvida que, se pairar ainda, a gente vai ter que estudar, né? O que está sendo feito aqui não é pegar o César, que está embarcando para Portugal de novo no domingo, tirando ele e trazendo aqui, para mostrar simplesmente um vídeo bonito. Não. O que está se criando aqui é um vínculo. O que está se criando aqui é a possibilidade de vocês, caso não concordem com o que está sendo exposto, se manifestar e ser feliz no outro lugar a partir de amanhã. Porque os que ficarem depois do que está sendo dito é porque entenderam. E se nem querem ir embora e nem querem entender, no mínimo, estão tendo a oportunidade de sanar qualquer dúvida que possa ter permanecido, né? Eu acho que mais claro do que isso, só se eu fizer um videozinho ali e desenhar, né? Mas acho que não vai ser preciso, né? Então, César, me perdoa que eu termino falando mais do que devia. Eu, nas horas de lazer, eu chamo o Bandeira de Saraiva. Bom, eu acho que ficou muito claro para todos, a nossa intenção com os filhos de vocês é gerir a carreira de todos, a qualquer momento, de acordo com o desempenho e a evolução de cada atleta. Nós temos uma equipe em São Paulo que vai entrar em contato com os pais e solicitar algum tipo de assinatura de contrato
na gestão da carreira deles. Isso vai ser por meritocracia, né, de acordo com a evolução e o desempenho de cada um. Mas já fica entre nós, eu acho que o papel é uma formalidade que não segura nada, né, não segura nem casamento, né? Então, eu acho que quando há respeito mútuo e lealdade e gratidão pelo que é feito, não precisa, o papel é só porque os clubes exigem, não por nós. Aliás, o meu contrato com o Ivo já venceu faz muitos anos. Não tem, enfim. É uma relação de confiança, é olhar no olho, criar essa relação de confiança e ter a certeza que nós vamos buscar a melhor oportunidade profissional para o seu filho. Isso não significa que nós vamos ser babá de jogador, que a gente vai passar a mão na cabeça, não. Nós vamos orientar para que ele seja um excelente profissional. Todos nós temos livre-arbítrio e eu parto do princípio que todos nós somos honestos. Então, se alguém, por um acaso, não se sente à vontade ou tem compromisso com alguma outra empresa ou com algum outro agente, vocês têm toda a liberdade de chamar ou em público ou em particular, esclarecer para que a gente não tenha dissabores no futuro, né? Eu estou super feliz com o que eu encontrei na cidade. Eu falo que aqui é uma cidade que, além de acolhedora, vocês têm um nível de educação e de respeito para com o próximo que realmente é encantador, né? Bom, acho que a gente já foi claro, né? Tá tudo muito claro. Eu gostaria de trazer o nosso coordenador Ferdinando com a roupagem para 2022 dos atletas. Para quem quiser adquirir, é importante. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Quando nós pensamos na marca Ivo, na marca I10, foi dando lampejos de loucura e a gente foi criando na nossa cabeça. Tem uma empresa muito boa em São Paulo que foi criando. Então, foi criado a marca I10 de roupas. Então, futuramente, nós teremos um ponto de venda ou na academia ou no centro de treinamento, que nós vamos vender os produtos da I10. De repente, algum pai queira ter a camisa que o filho joga, ou o kit, ou o agasalho, ou, enfim, ou a bermuda, ou a bolsa, nós vamos fornecer todos esses equipamentos. Eles são tanto do time Elite, o Sub-15 e Sub-17, quanto também da Academia I10 Mega Academy, a melhor academia do Vale do Taquari, por sinal. Então, nós escolhemos o modelo mais bonito de Teutônia, que é o Ferdinando, para apresentar o material do Maranhão. O Ferdinando, essa roupa vai ser o nosso modelo para 2022. E tão logo, brevemente, vocês terão novidades. Isso daí é uma marca que a gente acabou criando. De repente, a cidade tem uma lembrança dos nossos produtos. E isso daqui é exclusivo. Só tem o Ferdinando e o Bandeira na cidade. Ninguém mais tem. Então, se vê algum gordinho de branco meio bravo, é o Bandeira. Se vê um cangaceiro do Maranhão, é o Ferdinando. Né, Ferdi? Ferdi, o que você achou da tua ida para... tem um detalhe, vou contar rapidinho. Não. O Ferdinando chegou no primeiro dia de treino. Rapidinho. Pedi tanto, cara, para não falar. Brincadeira, gente. Boa noite. Primeiro agradecer, né, por estar aqui, né, cara. Sem palavra. Quando o César começou a falar da minha vida aqui, da minha família, o que a gente passa fora, cara, eu acredito assim, aproveite, cara. Vocês estão começando, aproveite, que jogar futebol não é fácil, cara. Não é só jogar, entendeu? Então, leva isso para a vida de vocês. Eu não consegui parar ainda, cara. Esse cara toda hora tá arrumando um clube para mim. Entendeu, gente? Mas é isso aí, cara. A gente está aqui para somar, né? Nesse projeto, é um projeto maravilhoso que, cara, Deus sabe todas as coisas, o que Ele faz na vida da gente, né? Mudei de São Paulo, mudei a minha vida toda.
E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Só agradecer mesmo a vocês e vou fazer de tudo para que vocês possam chegar onde eu cheguei. O Ivo ou mais além, né? É isso aí, gente. Se você não se importar, Você não vai falar do Morning, não, né, cara? Não, cara. primeiro dia de treino do Ferdinando na Coreia, nós, depois de 30 horas de voo, né? Dobrado assim, porque é O seco, né? lá na Cascuda, lá atrás. Aí o Ferdinando foi treinar e eu lá fora, na arquibancada, só assistindo, né? Ele deu 2, 3 voltas no campo e todo mundo cumprimentava o Ferdinando. Good morning, good morning, good morning. Cheguei no outro dia no César e falei assim, cara, todo dia eles falam essa mesma coisa. Quem que é esse seu Morning aí que eu não sei quem é, cara? Pelo amor de Deus. Essas são as delícias que o futebol nos proporciona, essas coisas pequenas que a gente leva para a vida inteira. Pessoal, eu acho que eu tenho por apresentado o projeto, né? Da nossa parte, eu acho que a gente tentou transmitir o máximo do nosso trabalho. Conto com todos vocês, de ponta a ponta, e podem contar comigo, em todos os aspectos. Eu queria abrir agora, se algum pai... Ó, só um detalhe, o modelo é o Ferdinando, hein? O pai que é um pouco mais cheinho tem que comprar o modelo do Bandeira. O pai que é atleta vai no Ferdi que não é. É que agora é voa bandeira, né? É voa bandeira. Pessoal, assim, ó, eu acho que deu para passar o recado, né, para que vocês conhecessem melhor o que está acontecendo e dizer para vocês assim, como o César falou, na parte burocrática, nós aos poucos vamos ir aproximando e convidando a que seja feita um vínculo contratual para alguns dos atletas conforme a necessidade. Como ele disse, isso não é uma obrigatoriedade, uma vez que o que interessa mesmo é o compromisso de tudo que está sendo realizado, né? Mas, para nós, para controle interno, nós estamos pegando os filhos de vocês e nós estamos transportando de ônibus diariamente para treinamentos, final de semana para viagens. E na Juventus, a meninada tem um termo de adesão, tá? E ali tem, se eu não me engano, 7 cláusulas, onde especifica de uma maneira muito sucinta como a gente procede, tá? Então, os meninos provavelmente entre essa e a próxima semana estarão levando para vocês esse termo de adesão, que nada mais é do que uma ficha de inscrição, onde a gente pede para que vocês assinem, que vocês preencham, porque eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu tive umas 2 semanas aqui, doidas, com alguns casos de Covid que surgiram. Nós testamos todo mundo que convivia no mesmo ambiente, e nós contornamos a situação e retestamos mais de uma vez, até que tudo fosse normalizado e não se expandisse. Nós contornamos uma situação bem delicada, de forma discreta e creio que também com todos os envolvidos participando muito bem desse processo. Passou 2 meses disso, mas imagina, são questões de saúde, são questões de segurança, e a gente tem que deixar claro. Nós tivemos um evento aqui de um menino que veio fora de forma para passar por um período de avaliação e ele teve ruptura do ligamento cruzado. E ele já fez a cirurgia, já está em recuperação. Mas vocês têm ideia do que gera isso, né? Então, é muito sério tudo isso. E nós precisamos ter o mínimo de regramento estabelecido, né? Até agora, a gente tem feito tudo muito na confiança. Mas agora é preciso normatizar, até porque tem meninos nossos sendo, em tese, emprestados, né? Então, vocês têm que começar a conviver com a realidade do desporto de rendimento. É por isso que eu disse, não é mais um trabalho de escolinha, é uma academia de futebol, tá? Então, da minha parte, só agradecer
a vocês. César deve abrir agora um período de questionamento, né, César? E me coloco à disposição para qualquer dúvida. Na medida em que vai se dando condição para um profissional, para ele desenvolver, para ele melhorar, para ele se capacitar, da mesma maneira a cobrança, né? Nós não podemos achar que o Ivo, na última rodada do campeonato chinês do ano passado, ele correu num jogo 13.978 metros, quase 14 quilômetros num jogo aos 34 anos. A gente não pode ver o provedor desse projeto, o cara que mais acreditou nesse projeto, correr o que corre, trabalhar o que trabalha, e atletas de 15 anos ter cãibra com meio tempo de jogo. Isso não tem a menor condição. Então, na medida que é dado a condição de trabalho, um fardamento todo dia limpinho, arrumadinho, meio de transporte, a melhor condição de campo, os profissionais de altíssimo nível, que nem o Ferdinando, que nem o Sérgio, que nem o Henrique, e todos, né? À medida em que há condição de trabalho, há cobrança. E os pais têm que entender que isso é o nosso trabalho, eles vão ter que desenvolver. E a partir do momento que a gente não vê projeção de desenvolvimento, também nós vamos ser verdadeiros e falar, olha, ele não desenvolveu, ele parou, ele precisa melhorar, e, enfim, isso vai ser feito. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, agora mesmo, recentemente, o Bandeira participou de tudo isso. O Ivo não conseguia entrar na China. Ele foi o único brasileiro em 2021 a entrar na China sem o visto de trabalho. Ele se mudou para Dubai, ficou lá 3 meses e meio morando em Dubai, fez uma pancada de documentos para virar residente, tomou a vacina antes que todo mundo, fez a solicitação no consulado chinês em Dubai. Ele conseguiu chegar na China, acho que há 2 semanas, 3 semanas, é isso. Então, o cara ficou 4 meses morando num outro país para tentar chegar lá em condição para renovar um contrato para esse projeto poder continuar. Então, nós não podemos ser desonestos com o Ivo, de maneira alguma. Isso em nenhum momento vai ser aceito. E uma das etapas do Ivo, ele ficou 14 dias de quarentena ao chegar em Xangai, se não me engano, e depois mais 14 dias quando chegou em Zhengzhou. É impressionante, ele corria 4 quilômetros num quarto de 30 metros quadrados. Você imagina você acordar e ficar treinando num quarto que tem a cama, num quartinho de hotel. Então a gente não pode, é inaceitável esse pessoal do canto aqui, ó. A gente vê um profissional do nível do Ivo se doando do jeito que ele se doa e vocês não acordarem para tomar café no horário. Isso não tem a menor chance de acontecer. E, às vezes, a gente aguenta por um tempo, vai corrigindo. Eu estou falando isso na frente dos pais para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, isso a gente tem uma certa paciência até a página 2. Chegou um determinado momento, como o Bandeira falou, se tiver um único critério de escolha para definir o futuro de um atleta na permanência ou não no projeto, esse critério é comportamental. Porque o exemplo vem de cima, né? Então, quando nós temos pessoas do nível do Sr. Gilmar, do Bandeira, do Ivo, que dão um exemplo para nós, a gente não tem como aceitar qualquer tipo de índole ou postura diferente disso. Os pais, se tiverem alguma dúvida, quiser pegar o microfone e fazer uma pergunta, enquanto leva o microfone, se puder levantar a mão. Eu gostaria também, Sr. Gilmar, se eu puder vir aqui dar uma palavrinha aqui, por gentileza. Tá. O modelo vai dar uma saidinha agora. Alô. Que morreu. Se alguém, o presidente vai falar um pouquinho agora, né? E ao término dele, se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão e a gente leva o microfone aí para esclarecer.
Por favor, presidente. Boa noite, pessoal. Já armaram para mim, né? Porque eu não estou nem na lista, eu não estou, já estou tendo que falar. Gente, assim, ó, primeiro, agradecer a presença de todos vocês, João, em especial, pelo trabalho dedicado nesses 27 anos. César, transmite ao Ivo a nossa grande satisfação de termos tido e temos a oportunidade realmente de concretizar um projeto que, fundado há 27 anos atrás por mim, depois de ter parado de jogar futebol, a gente sempre tem uma imagem na frente que é justamente fazer algo a mais pelas crianças do município. Tá? Então, foi uma ideia que surgiu que deu muito certo. Hoje, a gente tem certeza de que o projeto, que teve uma intenção de fortificar o esporte amador do município ou de um clube, ele se transformou num projeto, por que não dizer hoje já, internacional. São sonhos, tá? A gente pensa, quer realizar. Eu não sou da educação física, mas sempre fui apaixonado pelo esporte. Tá? Eu sou economista de profissão, doente por futebol e voleibol, e a Juventus nada mais é do que uma transformação de sonhos complementares, vamos dizer assim. Cada um busca alguma coisa a mais. E vocês estão tendo uma oportunidade. Por que não, João? Lá em 2000, 2001, 2002, se imaginava algo já que pudesse ser realizado além dos 15 anos, mas sempre faltava alguma coisa a mais, que é justamente aquela opção de que temos pessoas e profissionais que possam acreditar no nosso trabalho. E o nosso trabalho sempre foi extremamente sério. Tá? Ele sempre foi de uma transparência que não gerasse dúvidas. Vocês podem imaginar que uma grande parte nem me conhece, uma grande parte dos alunos nem sabe quem é o Gilmar. Por quê? Porque ele sempre deu uma liberdade de trabalho aos profissionais que são formados naquilo que se precisa dentro da Juventus, que é a educação física, a preparação de falar com pais, com os alunos, de orientá-los. Tá? A gente sempre prezou, primeiro, a educação. Se não tivesse uma nota boa, vai estudar primeiro. A gente cansou de botar aluno que queria vir treinar e a gente perguntava, cadê o boletim, traz o boletim. No começo foi assim mesmo, se exigia uma presença de apresentação de um boletim. Bom, a minha satisfação mesmo é hoje nós termos aqui a realização de um sonho muito maior. Ele continua sendo um sonho, mas hoje a gente enxerga grandes possibilidades. Eu conheci o César há pouco tempo e a gente foi sempre muito transparente desde o primeiro dia de reunião. E a gente não muda isso. Tá? Nós temos uma característica de ser direto nos assuntos, talvez seja uma das coisas que também o César viu como sendo realmente algo que pudesse apostar, e o Ivo também. O Ivo é o caso realmente de sucesso da Juventus, do trabalho do João e dos professores, tá? O qual ele está sendo hoje exposto para vocês. É isso que nós imaginamos que é a realização de um sonho. A carreira do Ivo começa dentro da Juventus, se desenvolve, se teve muito trabalho, se teve o Ivo com dificuldades até, porque teve que trabalhar muito. O que foi dito hoje aqui para vocês, para quem já jogou, e os pais quase todos já jogaram futebol, a gente mesmo tendo no futebol amador, a gente precisa se preparar hoje para jogar. Precisa se dedicar. No sábado de noite, não posso sair hoje porque eu tenho que me preparar ou ficar preparado para o domingo. Então, gente, assim, é um orgulho para mim, que sou fundador da Juventus, com mais pessoas, evidentemente, mas a primeira ideia foi realmente de fundar uma entidade que pudesse orientar desde os primeiros anos, hoje, por que não dizer que a gente começa com 4 anos dentro da Juventus e quem consegue ter a satisfação de poder estender isso até os 17, com Juventus integrando CSR e Ivo 10. Gente, levem muito a sério isso que foi dito hoje para vocês aqui. A gente é muito sério nesse tratamento. A gente quer realmente fazer o possível e o impossível para que os filhos de vocês tenham sucesso nesse sonho. Ele pode se transformar em realidade, mas realmente ele exige dedicação. Vocês não imaginam o tamanho da dedicação que é levar também a Juventus, levar
a Ivo 10 adiante? São inúmeras reuniões, são trabalhos intensos que se tem no dia a dia e noites adentro, com reuniões intensas. Então, é um trabalho também nosso, mas, com certeza, vocês que são os futuros atletas, que têm o sonho de ser atleta, que tem um pai que sonha que o filho possa ser atleta, então, realmente tem, de novo, dureza pela frente, tem cortes de noitadas, de festas, ou algo desse nível. Gente, de novo, levem a sério, é uma oportunidade ímpar que muitos da gente que queria ter no ano passado e não teve. E vocês são privilegiados hoje no Vale do Taquari, por que não dizer assim? Realmente é um empreendimento sério, a gente tem pessoas, empresas muito sérias por trás disso tudo. O Ivo pode estar na China, mas ele está aqui. Vocês que estão jogando sub-15 e sub-17 estão sendo vistos, não só aqui, estão sendo vistos na China, ou onde quer que seja que alguém queira olhar o YouTube lá, onde for o canal, vocês já estão sendo vistos. Então é um trabalho extremamente sério, ele teve uma proporção que eu mesmo me surpreendi, tá? Pela seriedade do negócio. Tá, César? A gente fica muito feliz, eu e o João conversamos muito nesse período todo aí, e a gente quer te agradecer realmente, estenda isso ao Ivo, a gente leva esse trabalho muito a sério, a gente tem se dedicado muito, a gente teve a oportunidade de conseguir um CT hoje para treinamentos, não é o suficiente, a gente tem que se deslocar ainda para outros campos, mas para vocês terem enxergarem o tamanho da importância que a gente está dando e quer dar a todos os filhos de vocês, tá? De novo, reforçando, levem a sério aquilo que foi colocado, é importante, a gente leva esse trabalho extremamente a sério, os profissionais, o César e sua equipe vêm de São Paulo para nos mostrar esse projeto como ele é muito maior do que a gente mesmo imagina, do que até eu mesmo imagino que seja. Tá, gente? Quero agradecer a todos vocês pela presença, muito obrigado mesmo. Por favor, sintam-se à vontade para fazer as perguntas necessárias, o João e o César estão aqui para responder e a gente conta com todos vocês mesmo. Muito obrigado. Algum pai aí, atleta? Alguma pergunta? Só uma, hein? Não, vamos lá. Nós tínhamos a intenção de fundar a I10, que é um clube de futebol, ainda em 2021. Mas devido à pandemia e às incertezas que permeiam o país todo, lá em São Paulo teve o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Aqui no Sul tomou-se a decisão, a federação, de só ter o Sub-17. Então, se torna inviável a fundação do clube para 2021. Então, nós fizemos uma parceria com o Guarani de Venâncio, onde todos os atletas 2004, sem exceção, atuarão pela equipe do Guarani. Eles vão treinar e jogar pelo Guarani, como se fosse emprestado da Ivo 10 para lá. É uma outra comissão técnica, porém, algum dos membros da nossa comissão deve acompanhar esses treinamentos, todos 2004 e os 2005 que estiverem no nível de competitividade para o Campeonato Gaúcho, que eu considero como o mais parecido com o europeu. Só para um outro detalhe, quando eu falei das marcas Ivo que nós criamos ao longo desses meses, foi criado também a Ivo 10 TV, que a gente quer levar o mais rápido possível acesso à informação. Então, hoje existe a Ivo 10 TV, que a gente vai procurar transmitir todos os jogos ao vivo para o mundo inteiro. E já teve um case de sucesso que foi justamente, acho que foi um presente que Deus deu para mim. O meu filho, ele esteve aqui, e quando ele estava aqui no dia 10 de julho, nós recebemos pelo correio o cartão cidadão português. Então, ele teve a dupla cidadania aprovada. E eu, nos meus contatos, eu indiquei isso para alguns agentes. Imediatamente, um agente de Portugal me ligou e
Eu estou explicando isso para vocês saberem a importância de todo o contexto do trabalho, o quanto cada um é importante na sua função. Ele me ligou e falou, César, me manda um jogo inteiro do Matheus, que o treinador do Boa Vista quer ver um jogo inteiro. Eu falei, olha, é mais fácil ele pegar e ver um jogo ao vivo que vai transmitir amanhã. Eu te mando o link, você pede para ele assistir, aí vai, se ele render, vai. Quando acabou o jogo, não passou 10 minutos, o treinador me ligou e falou, me ligou não, o treinador ligou para a gente me ligou e falou, olha, ele gostou muito do que o Matheus produziu, ele vem aqui por 15 dias, ele tem para mostrar o que ele fez no jogo. Se ele fizer o que ele fez no jogo, provavelmente ele vai ser aprovado. O Matheus chegou em Portugal na quinta-feira, ele jogou aqui no domingo. Na terça nós fomos para São Paulo, na quarta embarcamos para Portugal, na quinta chegamos, na segunda ele treinou segunda, terça e quarta. Na quarta noite ele assinou o contrato. Então foi tudo muito rápido, né? Agora, se a gente não tivesse profissionais com ideias, que é o caso do Juan, por favor, Juan, vem à frente. Uma salva de palmas para esse fenômeno. O Juan, para quem não sabe, ele participou de toda a trajetória gloriosa do Santos, desde o Robinho até o Neymar. Ele trabalhou 15 anos no Santos Futebol Clube e todas essas ideias de cobertura, esses vídeos, a parte de mídia da Ivo 10, daí tem esportes, daí é todo ele que coordena. Então esse cara é o responsável por essas questões. Se a gente não tivesse profissionais como o Juan e também o Lepa, uma salva de palmas para o Lepa. Você percebe que como todo mundo no processo é importante, desde a senhora Reni, que lava as roupas todos os dias e entrega para ele tudo bonitinho na bolsinha para ele treinar, nada disso aconteceria. Então, por causa de uma ideia do Juan, foi o Juan que teve essa ideia de transmitir os jogos ao vivo. Ele que criou o canal no YouTube, aí nós passamos isso para o Lepa, que com muita competência, a cada jogo parece a transmissão da Sport TV, está cada dia melhor. E a gente é chato, eu e o Bandeira, a gente chega a ser insuportável de chato. Durante os jogos, a gente fica ligando um para o outro se o cara erra o número da camisa. Domingo mesmo, teve a escalação 1 Montanha, 2 Martins, 3, 06, Zé. Eu falei, o filho do Bolsonaro tá jogando. Porque não tinha por que ter o 06. A gente é insuportável, de tão chato que a gente é. Ele me mandou um texto ontem à noite com o nome CRS. Eu falei, pô, não é CRS, é CSE. Eu não deixei ele dormir enquanto não trocasse a rede do gol do nosso treinamento. Então a gente se apega a cada detalhe, porque o jogo do domingo é igual uma orquestra sinfônica, é tudo que a gente trabalhou o ano inteiro, a semana inteira, aquilo tem que ser o melhor que nós temos, entendeu? Então a gente se preocupa com um narrador que está transmitindo certo, a numeração certa, o atleta que está bem condicionado, o evento que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, nós gastamos um bom dinheiro em todo o envelopamento das marcas Ivos ali no centro de treinamento. Então, só de uniforme foi uma quantia importante que nós investimos, um uniforme de extrema qualidade, alguns dígitos. Então, assim, da nossa parte, a gente está fazendo o que pode e o que não pode para proporcionar para esses meninos o sonho de ser um atleta profissional de futebol. Só que a gente quer em troca. O mínimo, o empenho é a atitude de nos devolver tudo aquilo que nós estamos confiando em vocês. Então, volto a repetir, todos nós temos livre-arbítrio. De repente eu posso gostar ou não gostar do Bandeira, mas está em minha sinceridade de falar, Bandeira, não concordo com isso, é melhor a gente seguir aqui ou ali, mas vamos ser verdadeiros, isso é o mais importante. Bom, mais uma vez, alguma dúvida, alguma pergunta de algum pai? Guarani já falei. Eu vou tocar também. Normalmente esses contratos são
de 3 anos, tá? Quando for solicitada a assinatura de contrato, são 3 anos de contrato, e a cada transferência é renovado. Então, vamos supor, se o atleta vem da Juventus, ele foi aprovado para o Sub-15, ele assinou um contrato de 3 anos, que vai até o 14, 15, 16. Com 16 acaba, ele não pode ficar livre. A cada final de ano ele vai renovar, para a gente poder ter tempo de trabalhar ele no mercado, para ele poder dar fruto. Entende? Então, todo esse trabalho que eles fazem, na verdade, nós temos o material atualizado de todos os jogadores num banco de dados. Então, quando a gente vai oferecer um atleta para um clube de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente já tem editado os melhores momentos, a posição que ele joga. É tudo muito bem organizado com essa questão da mídia, né? Só nisso daí já existe uma economia gigante dos pais. Também, acho que eu posso falar também, né, do que nós vamos investir. Para o futuro, nós estamos fazendo uma pesquisa. O nosso sem treinamento vai ter, todos os jogadores vão ter GPS, então nós vamos ter um controle total de quando o atleta chega no sem treinamento, quantos piques ele dá no jogo, qual no treino, mapa de calor, se ele treinou no alta intensidade ou se ele roubou. Talvez ele ficou até 3 horas da manhã, né, Castro? Lá no Instagram. Já me olha com a... tranquilo. Mas no dia seguinte, se ele não dormir, ele não vai conseguir treinar. E aí o GPS vai falar para o nosso análise de desempenho: olha, o Castro, o batimento cardíaco dele está 90, ele não está correndo. Castro, o que aconteceu? Nós não precisamos, não tem como mentir. Então nós vamos ter um acompanhamento completo. Nós vamos ter, ele chega num CT, ele vai preencher um tablet, o banco de dados do que é feito no Real Madrid. Nós estamos buscando isso para o projeto. Então, quando eu for apresentar, por exemplo, o mesmo Castro lá no São Paulo para o executivo Biasotto, eu tenho um jogador lá no nosso projeto, que ele é um meia, papapá. O vídeo dele está aqui e aqui está o menu dele. É isso que ele produz no dia, na semana e no mês. Então, nessa etapa, e se você quiser ver no vídeo, domingo vai transmitir ao vivo. Se você quiser, a gente manda algum scout seu para ver ele no campo. Isso nós vamos queimar um monte de etapa, nós vamos economizar um monte de tempo e economizar muito desperdício até para efeito de criar expectativa nos meninos, né? Então, o que ele produzir vai ser onde ele vai chegar. Ele não vai ter como se enganar, porque passou 15 dias, ele está abaixo ali, a hora que chegar esses equipamentos, fulano, presta atenção, olha a tua carga aqui, ó. O que está acontecendo? De repente ele está com um problema particular, que pode acontecer. Meu pai brigou comigo, meu telefone quebrou. Se quebrar o telefone desses moleques, eles morrem, né? Mas nós vamos ter o motivo e nós vamos cobrar. Então, todas as ferramentas possíveis, nós vamos fazer a composição no projeto. A cada tempo vai tendo algo a mais. E eu falo sem medo de errar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na base do Mirassol, no Juventus, no Nacional, diretamente com o dia a dia. Esse projeto, ele só perde para São Paulo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, só para esses clubes. Para clubes normais, por exemplo, Juventus, aqui do Sul eu não conheço muito, mas até mesmo São José, não tem a mesma estrutura que é dado aqui. Então, molecada, aproveita e usufrui disso. Usufrui, porque vocês estão num quartel que vocês estão sendo ensinados a cada dia por todos os profissionais, só que vocês têm o carinho e o respeito e todos vocês são chamados pelo nome. Lá no Corinthians, vocês devem conhecer o Célio Silva, que foi ido no Inter de Porto Alegre. Lá no Corinthians, todas as categorias têm sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Então você tem 40 jogadores no sub-17, 40 no sub-16 e tem mais 20 de teste.
O Célio Silva ele tem que conhecer 100 jogadores, ele não sabe nem o nome, não sabe nem quem é. Falei, pô, César, tem dia que eu não consigo dar um treino, e é um clube grande, né? Isso há 5 anos atrás, quando eu trabalhava lá. E aqui, todos vocês são chamados pelo nome. Nós vamos ter, no máximo, 30 jogadores por categoria, no máximo. Então, os que estiverem aqui e permanecerem aqui, sintam-se privilegiados, porque realmente é o que a gente tem de melhor e a gente vai buscar melhorar cada dia. Então, vocês também têm que melhorar cada dia, porque o mercado está aí, né? Se você não estiver rendendo, vai vir alguém que vai render. E essa competitividade vai ter. Tá? Alguma dúvida aí dos pais? Caramba, a gente foi bom, hein? Mas eles podem falar depois. Alguma dúvida aí? Vocês estão com medo de perguntar para o Bandeira, fala a verdade. Nenhuma dúvida? Pessoal, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, agradecer ao César mais uma vez, Ferdinando, Cláudio, Juan, toda a equipe que normalmente acompanha o César e aqueles que estão vindo pela primeira vez. Teutônia tem demonstrado ser acolhedora. Eu cheguei aqui num momento, estou vivendo outro, né? E gostaria de convidar vocês a sentir um pouquinho disso que a gente tem todos os dias quando esses meninos se fardam e vão para o campo. Acompanhem, perguntem. Vocês merecem viver isso que eles estão passando, porque hoje eu falando com a mãe, eu manifestei uma das coisas que para mim hoje é mais importante. Pessoal, eu não consigo acreditar que possa ser a melhor escolha pegar uma criança de 10 anos e manter sob um treinamento intenso num local onde o resultado determina a continuidade do emprego do adulto que está treinando ela e achar que justamente nos anos em que tu vai formar a tua personalidade, tu vai estar repartindo com desconhecidos e depois tu receber de volta o filho em casa que tu não sabe exatamente quais são os valores que ele está, digamos assim, tendo como base. Eu acredito muito nessa educação familiar, acredito muito nesse acompanhamento. A aula virtual não é a mesma aula presencial. A educação à distância não é a mesma educação da proximidade do lar. E esse projeto está trazendo justamente a possibilidade de que vocês possam passar mais tempo com os filhos próximos de vocês e ainda assim não perder em qualidade de treinamento visando o alto rendimento. E isso tem que ser observado, tá? Nada contra, todos os lugares têm suas características. Eu só estou manifestando que esse aqui é o lugar que tem essa característica, tá? Eu tenho aqui o meu filho que trabalha comigo, o Rafael, faz um papel determinante para que as coisas funcionem no administrativo. E um dia ele estava aqui jogando futebol, sendo meu aluno. E eu exigia mais dele do que eu exigia dos colegas dele. Eu tenho aqui amigos de longa data, gente que eu encontrei depois também de muito tempo. E é uma satisfação enorme poder estar vivendo esse momento. Mas eu acho que o que tem mais legal nisso tudo é a verdadeira intenção de conquistar as coisas por merecimento, né? A gente está aparelhando essa meninada para que eles possam chegar em condições de igualdade e ser submetido à avaliação em clube e encaminhar uma vida profissional e depender deles, né? Antes nós não tínhamos isso. O César traz para nós hoje uma ponte, né? Eu muitas vezes bati em muros. O César trouxe uma ponte. Ele está nos levando, nos conduzindo para
um outro local, um local de verdade, um local onde inicia a vida profissional de jogador de futebol. Com todo respeito, eu enganei meu pouco nas quadras por aí, nos campos, mas tu ter carteira de trabalho assinada com o empregador sendo um clube de futebol profissional é diferente de tu conquistar o torneio do final de semana, tá? Nós estamos falando aqui com gente de primeira linha e hoje uma pequena parcela do todo foi mostrada. Aos poucos vocês vão descobrir muito mais, tá? Obrigado a todos pela participação. Mais uma vez, estou incentivando vocês aqui, possam tirar qualquer dúvida e diariamente nós estamos lá no CT à disposição de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, nós podemos sentar e conversar. Eu manifestei hoje para uma mãe que estava acompanhando os treinamentos que a gente aqui se preocupa também em explicar os porquês na hora de que o menino baixa o desempenho e talvez não tenha como manter a sequência. E tem muita gente em clube que sai lá do outro lado do país, se desloca atrás de um sonho, sem saber que até os 14 anos, todo mundo nesse negócio trata como escolinha, né? E um menino com 15 é diferente o valor do menino com 17, porque o futebol é negócio, né? O futebol profissional é negócio. Agora, dá para se divertir jogando futebol. Na casa do atleta lá, eles já arrebentaram não sei quantas bolas jogando futebol, e não tinha chuva, não tinha barro, mas isso é diversão. E nós estamos falando aqui de trabalho, né? Outra coisa, ó, a cara feia fica por conta do Papai do Céu, tá? Eu, no convívio diário e na conversa, eu sou muito mais por explicar do que propriamente do que cobrar, né? Mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Se deixar tudo solto, se perde a safra toda na estrada. Então eu sou aquele que fica atento para que as coisas possam ter o mínimo de desgaste possível no futuro. Então eu já antecipo, já visualizo, já trago e desculpa se o linguajar é tão direto, mas eu acho que as coisas passam muito rápido para a gente ficar fazendo voltinha, né? Vocês são todos muito bem-vindos. Esperamos que todos vocês continuem conosco, que se aproximem cada vez mais, que entendam o processo para que possam reproduzir essa informação e que a gente, de uma vez por todas, a gente vá atrás de informação verdadeira. Vocês não têm ideia do que eu escutei nos últimos tempos. Esses dias teve um rapaz que foi meu aluno na Juventus, que eu estava olhando o jogo ali no CT, ele me perguntou quanto o Ivo tinha pagado pelo CT. Aí eu parei e expliquei tudo para ele. Expliquei tudo para ele. Tudo o que aconteceu. Ninguém compra. Daqui a pouco vamos vender a ponte do Boa Vista, né? Vamos comprar, sei eu, fazer uma quadra na 386, na ponte do Taquari, né? Pessoal, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer ponto do projeto, nos procure. A gente explica, sem problema nenhum. Dá para explicar tudo em detalhes, tá? Obrigado a todos. Obrigado, César. Até uma próxima oportunidade. Sejam sempre todos bem-vindos. César, tu está em casa. Mais uma vez, obrigado. É uma honra estar com todos vocês aqui. E a partir agora, de dia 18 de setembro, nós vamos ter 2 times para torcer, né? A I-10 Brasil, nos campeonatos que já disputam, e também o Guarani de Venâncio, que os meninos escolhidos vão nos representar lá. Espero que todos tenham sucesso e que Deus nos abençoe durante essa trajetória. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa noite.
Com licença, pessoal. Obrigado.